Bom dia, meus alunos dos nonos anos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso aprendizado, né? Vamos lá, vamos começar a aprender coisas novas, então, agora. Eu separei aqui para vocês um gênero textual bastante usado, bastante comum no nosso dia a dia e muito importante, que é o artigo de opinião, tá? Então, nós vamos ver aí um texto argumentativo persuasivo, né? Ele tem sempre a intenção de promover um debate, de trazer um assunto importante, coletivo, algo que seja de importância coletiva, né? Às vezes de importância nacional, muitas vezes, para uma discussão. Claro que informar, mas também colocar aí o ponto de vista do autor, tá? É um artigo, é um tipo de texto um gênero textual muito pedido no Enem, por exemplo, né? Em vestibulinhos de escolas técnicas e nos vestibulares em geral, tá? Ele pode ser publicado em jornais, em revistas, em blogs e tem que ser sobre temas, né, sobre assuntos relevantes para todo mundo, né, para a nossa sociedade, tá ok? Bom, ele tem algumas características, tá? Então, a primeira é que, por ser um texto argumentativo, o autor vai defender um ponto de vista, algo em que ele acredita, através de argumentos. Então, ele vai se posicionar em relação a esse assunto, a algum assunto que está acontecendo, né? Algo que está acontecendo atualmente, e vai, através de argumentos, de fatos, de estatísticas, de dados, de pesquisas, de dados da realidade, fatos da realidade, ele vai tentar provar, né, que ele tem razão em defender esse ponto de vista. Geralmente a gente usa a norma padrão, né, que é o português mais culto, porque ele é um texto que vai ser produzido para leitura nacional. Muitas vezes ele sai em jornais de circulação nacional, em blogs de circulação nacional, em revistas de circulação nacional. E sempre, gente, como eu disse para vocês já, tendendo a promover o debate público, né? Então, algo que está sendo relevante para a sociedade, que precisa ser discutido, a sociedade precisa saber e precisa se posicionar a respeito, tá? Então, a gente vai dar como exemplo, primeiro aqui eu vou apresentar a estrutura, depois eu vou dar como exemplo um texto que fala sobre os abusos que as mulheres grávidas, né, sofrem na hora do parto, na hora de dar à luz, né? Então, a gente tem aqui primeiro vamos ver aqui a parte da estrutura, né? Como é que esse texto se estrutura. Então, vai ter uma tese com a introdução. Então, eu apresento o assunto, depois eu apresento o meu ponto de vista, tá? Geralmente eu faço isso, né? O autor, eu faço isso no primeiro parágrafo. A tese, que é o ponto de vista que eu defendo, também pode ser colocado no último, mas o mais interessante é que seja colocada logo depois da apresentação do tema, tá ok? Então, aqui, como eu disse para vocês, tem um trecho de um texto interessante que foi publicado no jornal El País, sobre a violência obstétrica, que, segundo aí o autor, seria uma forma de desumanização das mulheres que são forçadas a fazer determinados tipos de partos que não querem, que são forçadas a sofrer humilhações nessa hora, né? Muitas vezes fazendo procedimentos que elas não querem, tá? Então, leiam, é muito interessante. Então, essa seria a introdução. Ele apresenta o assunto e depois ele já defende a ideia dele no finalzinho, tudo bem? Aí a gente tem o desenvolvimento, onde o autor vai argumentar, tentando provar a tese dele, dando exemplos, mostrando fatos de que aquilo realmente acontece. Muito bem. Passando isso, a gente não pode ser com opinião, né? Opinião é uma coisa, não pode ser opinião. Eu acho que não existe achismo, né? Preciso que haja comprovação, tá? Fatos, né? Então, aqui tem a parte da argumentação que ele faz para mostrar que a tese dele está certa,
né? Para mostrar que ele tem razão em defender tal ideia de violência obstétrica. E a conclusão, gente, nada mais é do que uma retomada da tese, do ponto de vista dele, um reforço no ponto de vista dele, né? Quer dizer, o que eu quero deixar aí, reforçar a minha tese, meu ponto de vista. Então, a conclusão nada mais é do que uma repetição, com outras palavras, do ponto de vista. Bom, pessoal, essa então é a explicação de um artigo de opinião. Nós vamos ver isso no módulo 3 da apostila, tá? Começando aí já com um tema que fala sobre uma coisa bem interessante, que é a questão da proteção aos animais. Eu, como uma protetora ferrenha dos nossos bichinhos, acho muito interessante que esse tema seja tratado. Então, no módulo 3, nós vamos ver isso. Mas antes de lermos, né, na página 68, 69, esse primeiro texto, que é um artigo de opinião, que ele é escrito para que seja validado um abaixo-assinado, eu vou passar um exercício para vocês fazerem aqui na plataforma e também ser entregue, então, para mim, tá? Essa semana a gente encerra com isso e a semana que vem a gente volta, então, a trabalhar com essas questões aí relacionadas ao artigo de opinião. Tudo bem? Então, um ótimo dia para vocês e até a próxima aula.